Fala, pessoal. Pô, tava com saudade de fazer aí lives com vocês. Essa última semaninha, né, fiquei fora, tava em Goiânia, mas enfim, tô de volta. Acho que vocês ficaram super bem servidos aí com os vídeos gravados do canal. Até queria um feedback de vocês. O que vocês acharam dessa dinâmica? Opa, volta o foco aí. O que vocês acharam dessa dinâmica de vídeos gravados do canal? Vocês curtiram? Vocês querem mais vídeos como esses últimos que a gente liberou? Deixem aí nos comentários se vocês acharam legal, que aí eventualmente a gente continua e aumenta até a quantidade de conteúdo aí no Orlando Crypto. Mas enfim, eu decidi fazer essa live hoje, quarta-feira, saindo aí da nossa dinâmica de cronograma tradicional, por um motivo muito simples. Mudou-se um pouco o cenário do mercado, especialmente referente à questão dos ETFs de Bitcoin, que são a principal narrativa que a gente está vivendo até agora no mercado cripto. Então eu fiz essa live um pouco meio de surpresa, para justamente explicar para vocês todas as possibilidades em cima dessa dinâmica e desta que hoje é a principal narrativa do mercado de criptoativos. Então eu vou explicar aqui em detalhes para vocês tudo que vocês precisam entender sobre essa narrativa para que vocês consigam naturalmente compreender aonde a gente está e principalmente não serem enganados ou cair em um eventual FOMO, em um eventual hype que às vezes acontece. Então, esse é o ponto central, essa é a ideia central aqui dessa live. Como eu abri ela de super surpresa, eu peço aí para vocês comentarem no chat, darem like, enfim, compartilharem com o pessoal, porque a maior parte das pessoas ainda não deve ter recebido a live, tá bom? E aí eu vou respondendo as dúvidas, vou comentando tudo aí que vocês estão mandando agora. Mas antes, eu quero explicar o racional do conteúdo e fazer aquela dinâmica que a gente sempre fez. Então, o que aconteceu recentemente? Recentemente, a gente observou o preço do Bitcoin disparar. Então, Bitcoin se valorizando até acima que as altcoins nesses últimos dias. Qual foi o grande motivador desse disparo de preço por parte do Bitcoin? O ganho do case da Grayscale. Então, a Grayscale, ela ganhou uma ação contra a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, em relação à rejeição da conversão de um pedido de ETF deles. E isso disparou o mercado. Mas, assim, poucas pessoas explicaram de forma detalhada o que de fato foi isso. Então, o primeiro ponto para a gente entender por que aumentou a possibilidade de a gente ter um ETF spot de Bitcoin esse ano é a gente entender o que significou essa vitória da Grayscale sobre a SEC nesse julgamento. E esse vai ser o primeiro ponto que a gente vai trabalhar. Então, tá bom. Grayscale ganhou ali essa ação contra a SEC, mas o que foi na prática a situação? Primeiro ponto. Isso não significa que o GBTC, que é o produto da Grayscale, automaticamente se converte em ETF. Mas que a gente está um passo mais próximo disso. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que a corte entendeu que a forma que a SEC conduziu o processo de negação do ETF, do pedido de conversão, né, do GBTC, que é o principal produto da Grayscale, que tem 17 bilhões de dólares em bitcoins alocados em ETF, ela compreendeu que, basicamente, a SEC não deu uma explicação razoável e que existe uma similaridade muito grande entre os ETFs de futuros aprovados por parte da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos com esse produto da Grayscale e que a SEC precisaria de dar explicações adicionais em relação a isso e rever o seu pedido. Nesse contexto, o que acontece? Primeiro, não está claro quanto tempo que isso vai acontecer. Então, é uma decisão super recente, então a gente tem que ter um pouquinho de calma. E mais do que isso, existe a abertura para a SEC recorrer a essa decisão nos próximos 45 dias e pedir um julgamento com todos os juízes da corte e não só os três juízes que deram a vitória de forma unânime. Tá bom, então vamos entender qual que é o significado desse ponto Grayscale. O significado de tudo isso significa que o sistema jurídico dos Estados Unidos, ele está um pouco mais pró-cripto do que a SEC. E essa derrota da SEC demonstra uma fraqueza significativa do Gary Gensler, o chairman da SEC. Então, tudo isso, qual que é a principal ponto que a gente entende aqui? É que o mercado cripto, ele tem sim espaço para cada vez mais pressionar a SEC de forma judicial para conseguir essa aprovação dos ETFs de Bitcoin Spot.
E a SEC brigar contra isso vai ser um ponto de desgaste significativo da instituição e de sua reputação. Esse é o resultado desse processo. Não significa que a Grayscale vai saltar à frente e vai ser o primeiro cara a ter o ETF. Mas isso significa que isso aumenta a possibilidade da gente ter ETF e a gente tem pressões e mais uma via para conquistar esse ETF. E mais do que isso reforça a fraqueza que a SEC está vivendo nos últimos meses. Eu acho que esse é o principal ponto. A SEC realmente está vivendo um momento de fraqueza. A SEC realmente está sendo impactada pelo sistema judiciário. O sistema judiciário está em discordância com a SEC. Então, esse é o primeiro ponto. Posto esse contexto, que contexto nós temos aqui agora? A gente teve análise dos dois principais analistas da Bloomberg de inteligência sobre ETFs. E para mim, cara, são as duas pessoas mais capacitadas do mercado hoje para dar uma previsão clara sobre ETF, afirmando hoje que a gente teria uma probabilidade de 75% de um lançamento de um ETF spot de Bitcoin em 2023. E uma probabilidade de 95% de um lançamento de Bitcoin, de ETF de Bitcoin Spot no ano que vem, em 2024. Ok, notícia extremamente animadora, mas a gente precisa entender o porquê disso e o que isso significa, e também não cair em hypes desnecessários, tá bom? Então, o primeiro ponto, que é o questionamento de todo mundo. Sexta-feira, a gente tem a SEC dando resposta sobre o ETF da BlackRock, o ETF da Bitwise, o ETF da VanEck, o ETF da Investor, o ETF da Fidelity. E aí, eles vão ser aprovados? A maior probabilidade é que não. Isso é um ponto importante de ser entendido. Historicamente, a SEC não aprova coisas que ela acabou vamos dizer assim, de ter uma derrota, de ter um estresse judicial. Então, como essa pauta foi levantada agora, essa semana, e a SEC foi impactada significativamente por essa pauta, a probabilidade de a gente ter aprovação nesse primeiro deadline é baixa. Isso não sou eu que estou falando, isso são os analistas da Bloomberg, e particularmente eu concordo com eles. Eles colocaram isso aqui. Olha, a expectativa é de delay. Então, essa parte dessa euforia do mercado, ela pode, enfim, ser quebrada. E é importante que a gente entenda isso. A gente pode eventualmente ver uma pequena correçãozinha de mercado quando a gente vê esse delay na sexta-feira, que é o mais provável. Então, tenham calma. Não é porque a Grayscale ganhou o processo que amanhã a gente vai ter um ETF de Bitcoin, como muitas pessoas estão colocando. É um processo longo. E posto isso, qual que é o segundo ponto que é importante de ser destacado, que eu achei bem legal aqui? É que a gente ainda tem um terceiro caminho para uma possível aprovação de ETF, e é um caminho que é muito menos provável de ser recusado, que é o pedido de ETF da Hashdex. A Hashdex, nesse ponto aqui, ela foi muito inteligente. E é importante que isso seja dito. Porque o que ela fez? Ela virou e falou, cara, o principal motivo da SEC recusar o ETF é porque eles acreditam que você poderia ter uma manipulação de mercado fazendo a compra do Bitcoin Spot no mercado, numa corretora, tudo mais, isso impactaria negativamente. Então, o que a Hashdex propôs? Ela falou, olha, eu tenho um ETF de futuros aprovado nos Estados Unidos, o DeFi, e eu quero holdar esses Bitcoins a partir desse ETF de futuros. Mas como eu vou adquirir esses Bitcoins? Não através de uma exchange, mas através de quando esse contrato futuro ser encerrado, eu tenho uma liquidação física desse contrato futuro, que é o EFP. O que significa? Basicamente, quando o contrato futuro ser encerrado, você vai ter uma conversão do papel em Bitcoin. E aí a Hashdex foi a custódia disso. Então isso reduziria esse risco de manipulação de mercado. E essa é uma estrutura que faz muito sentido. Muito, muito sentido mesmo. E é uma estrutura que é muito mais difícil da SEC recusar. Então agora a gente tem 3 ângulos que a gente pode ter aprovação de ETFs. Primeiro, através dessa vitória judicial da Grayscale, e aí a SEC revendo a sua posição. Esse é o menos provável. Segundo, através dos pedidos tradicionais de ETFs, e aí via BlackRock, via Fidelity, via todos esses cases. Esse é o mais provável. E terceiro, que é o mais provável de todos, através dessa estrutura nova que a Hashdex está propondo.
Então a gente tem 3 vias dessas aprovações acontecerem. Eu listei para vocês do menos provável até o mais provável. Então esse é um segundo ponto que dá muita força e muita probabilidade disso acontecer. Esse processo da Hashdex, no caso, a SEC tem até o dia 29 para responder ele, tá bom? Então até o dia 29/10 para responder ele e depois posterga aqui para o final do ano. Então, para mim, a gente tem um grau de probabilidade maior ali em outubro da gente ter uma resposta positiva no ETF Spot, se isso for acontecer esse ano. Se não, a gente joga ali para algo entre janeiro e março, tá bom, pessoal? Então é um ponto importante de trabalhar isso. E aí eu achei muito legal destacar também o comentário que o principal analista da Bloomberg, o Eric, fez em relação à possibilidade de aprovação. Eu achei muito interessante isso. Que ele falou, muita gente está perguntando sobre as deadlines vindo na sexta. Aí ele falou, eu não me surpreenderia da SEC fazer o delay desses pontos, e eu falaria que talvez as deadlines não vão importar tanto. Provavelmente é mais esperado que um dia aleatório a SEC só decida liberar isso e os ETFs sejam lançados imediatamente. E eu acho que esse é um dos insights mais importantes da gente entender. O que é muito provável, se a gente tiver esse ano, vai ser em algum range de outubro, mas não necessariamente em cima do deadline, mas em um momento aleatório de mercado. Então a gente não deve ficar tentando arbitrar esse momento de aprovação, pessoal. Isso é muito pouco provável. Ainda tem mais coisa para correr? Tem mais coisa para correr? Não vai ser provavelmente essa semana. Muito pouco provável que seja. Então, trabalhem a sua expectativa compreendendo esse cenário, que não vai ser, muito provavelmente não vai ser essa semana, a gente vai ter o delay. Depois que a gente ter o delay, o mercado entrar em depressão, não entre em depressão, porque pode acontecer ao longo de 2023 ainda, é muito provável que aconteça com essas 3 possibilidades, e é muito possível também que a gente não acerte em cima da deadline, porque talvez a SEC não tome essa atitude, seria o mais razoável. Então acho que esse é o principal raciocínio que vocês precisam ter em relação às aprovações de ETF. E o segundo ponto que eu quero destacar é que o mercado já está se posicionando em cima dessa tese. Isso eu achei muito legal. O principal ETF de futuros de Bitcoin dos Estados Unidos, ele teve o seu segundo maior dia de aportes, recebendo 0,8 bilhões de dólares, ficando atrás aqui apenas no dia do seu lançamento. Então, isso é o primeiro ponto de interesse que o investidor institucional está tentando dar uma arbitrada. Mas eu reforço, o ETF ele só vai ter o seu real impacto quando a gente também tiver um cenário macroeconômico compatível, e a gente ainda não tem esse cenário, então a gente tem que ter calma dentro dessa dinâmica. E o segundo ponto que eu achei interessante é que também o mercado está acreditando bastante na possibilidade de aprovação aqui da estrutura do GBTC. E a gente fica vendo isso de forma clara com essa redução do desconto, né, do preço do GBTC em relação ao Bitcoin, cada vez mais próximo. Então isso reforça ainda mais essa tese, essa estrutura de mercado. Se você está se perguntando, nossa, depois de toda essa informação, onde que eu encontraria toda essa informação? Para quem é inscrito no Crypto Today, recebeu essas 2 informações de forma 100% gratuita. Então, eu fiz esse e-mail na segunda-feira, falando que essa era uma semana decisiva, explicando detalhe por detalhe sobre qual que era o nosso contexto em relação ao ETF, a importância, as expectativas do mercado, toda a minha visualização em relação a isso. E na terça-feira eu fiz uma edição especial explicando todo o caso da Grayscale. Então, quem também estava inscrito recebeu toda a explicação, toda a análise do caso da Grayscale. Na verdade, recebeu isso hoje, há 12 horas atrás. Né? Inclusive, quem não leu ainda, tá em horas de ler. Então, se você quiser receber, se você ainda não está recebendo, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, no link da descrição do vídeo. E também vou mandar aqui agora no chat para quem ainda não faz parte, para receber a newsletter diária e ter informações aí. Eu sei que o pessoal que recebe o Crypto Today pode até dar um feedback no chat se gosta, se acha bom a newsletter. Então, enfim, é só aí mais um convite. E aí deixa eu resumir, então, tudo que a gente tem aqui dessa dinâmica de ETF para vocês, que eu acho que é importante. Vamos fazer um apanhado geral. O que a gente precisa entender de tudo isso que aconteceu, que é importante. Primeira coisa, probabilidade de aprovação de ETF em 2023, 75%. Muito possível que aconteça, mas aconteça em um momento aleatório e não no momento que a gente está
esperando necessariamente. Probabilidade de aprovação do ETF em 2024, 95%. Então, entenda, pessoal, o ETF de Bitcoin não é mais uma questão de se, é uma questão de quando. É importante entender isso. A gente já tem 3 vertentes de possíveis aprovações, todas elas fazem muito sentido, são teses muito robustas. A gente tem a questão do judiciário norte-americano mais pró-cripto que a SEC, então a gente tem toda a pressão do mundo para que essa aprovação aconteça. E que a próxima gestão da SEC seja mais pró-cripto do que a anterior. Então a gente está nesse contexto. Segunda questão, o que esperar para essa semana do ETF da BlackRock, Fidelity, desses pedidos de agora? Muito possivelmente o adiamento. Eu reforço isso. É o cenário mais provável que a gente tenha um adiamento. Não entrem em depressão, não achem que é o fim do mundo se a gente tiver adiamentos, especialmente se o mercado reagir negativamente. Isso, inclusive, pode ser uma oportunidade para a gente. Interessante. Terceiro ponto, do caminho menos provável ao mais provável. Quais são os possíveis caminhos de aprovação de ETF? A conversão do GBTC para o ETF spot de cripto de Bitcoin. Provavelmente isso vai demorar um pouquinho mais, porque basicamente a SEC pode dar uma enrolada, pode inventar moda nesse sentido, por conta que ela ainda tem como recorrer do processo, e está sendo uma forma mais, enfim, traumática para a SEC nessa questão. Segundo, a aprovação via modelo tradicional, que é uma probabilidade média, talvez, nesse caso aqui desse modelo tradicional, aconteceria ou no final do ano e início do ano que vem. E por fim, a aprovação do pedido via estrutura proposta pela Hashdex com compra física de Bitcoin pós vencimento de contrato futuro, o que é o mais provável, o que tem a maior probabilidade, porque a arquitetura que eles elaboraram é a que mais faz sentido e que praticamente ninguém comentou até agora. E sobre data, é difícil travar, não tentem descobrir a data, não tentem arbitrar os deadlines, é mais provável que a gente tenha um dia simplesmente aleatório. E eu deixei aqui no meu Twitter também 2 recomendações de perfis para vocês acompanharem sobre ETFs. Para mim, são os 2 maiores especialistas de ETF. Então, quem quiser acompanhar a dinâmica de ETF especificamente, vale a pena acompanhar esses 2 caras. E eu sempre vou estar atualizando também no meu Twitter para vocês. Tá bom? Deixa eu responder algumas dúvidas do chat aqui, do pessoal. E aí a gente fecha que realmente era uma live que eu queria trazer informações mais rápidas. Até, pô, tô feliz, estamos com mais de 200 pessoas aqui acompanhando para uma live que a gente nem divulgou. Pô, resultado incrível. O Xavier pergunta, é possível a gente ter ETF de Ethereum e Matic? Então, Ethereum, sim. Matic, mais difícil. Por que Ethereum, sim? A gente já tem pedidos de ETFs de futuros de Ethereum e existe uma probabilidade muito alta de aprovação deles por parte da SEC ainda esse ano. As deadlines deles estão ali próxima da primeira semana de outubro, dia 3, dia 4 de outubro. Então, é muito provável que a gente veja próxima ali essa deadline, a aprovação desses ETFs futuros. Teriam pouquíssimos motivos para a SEC recusar o ETF de futuros de Ethereum, dado a similaridade dele com Bitcoin e dado a fragilidade atual da instituição. Então, acredito que é muito provável. Isso, inclusive, pode ser uma narrativa colaborar com o Ethereum. No caso de Matic, já é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque a gente ainda não tem futuros, a gente ainda não tem todo esse processo de institucionalização, e a gente ainda não teve nenhum player que demonstrou interesse de criar um ETF de Matic especificamente. Em nenhum dos casos. Então, aí seria um ponto um pouco menos provável, tá bom? O pessoal só falando, né, que o pessoal estava muito otimista, que talvez ainda vai longe. Aqui o pessoal fazendo agora umas perguntas mais gerais de mercado. Primeiro sobre privacidade, não, assim, sendo muito sincero, eu não acredito tanto em case de privacidade, eu acho que a regulação vai impactar muito negativamente esses. Pessoal, acho que é uma piada que o pessoal tá mandando, enfim. E eu acho que aqui os principais pontos são isso. Tem uma última dúvida aqui. Orlando, você acredita que a correção mais forte no preço do Bitcoin antes da aprovação? Acredito que pode acontecer se o mercado for surpreendido negativamente com esse delay do mercado, do ETF, no final dessa semana. Para mim é o mais razoável, na verdade. Mas, sinceramente, eu acho que a gente está num ponto muito bom, pessoal. A gente está numa janela de oportunidade muito interessante. Eu estou pensando em fazer uma live só comentando sobre por que eu acredito que essa janela de oportunidade está tão interessante assim para aproveitar toda essa dinâmica. Então, para mim, a gente está num momento muito, muito, muito legal, tá bom? Eu acho que os pontos centrais que eu queria trazer aqui para vocês era isso. Queria fazer uma live mais curtinha mesmo, de 20 minutos, só para
completar todos esses pontos, explicar o contexto nosso atual. Se eu posso dar um recado final, pessoal, tenham calma. Não entrem em FOMO do mercado. No ciclo de baixa, como a gente está tendo poucas notícias, pouca animação, pouco interesse, pouco volume, todo mundo fica triste e feliz muito rápido. Todo mundo estava super pessimista com o mercado há alguns dias atrás, por conta da mudança da ICC, e agora todo mundo ficou super otimista com a vitória da Grayscale. Pessoal, tenham calma, muita calma, tá bom? Saibam trabalhar com isso, saibam compreender isso e saibam lidar bem com isso. Eu acho que dos pontos centrais era isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, até porque esse vídeo foi extra aqui. Ajudem aí o canal, ajudem a gente a atingir mais pessoas. Eu vou deixar no primeiro comentário o Crypto Today. Se você não é inscrito no canal, conheceu agora, considere se inscrever para sempre estar atualizado do mercado. E sexta-feira tem mais live com o Casta para a gente falar mais sobre o mercado. É isso. E deixem aí nos comentários sugestões de outros vídeos, de outras análises que vocês querem. Tô querendo começar a fazer mais uma sequência de vídeos gravados. Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver aí no canal, tá bom? Abração, pessoal, e até logo.